Pô, eu te falar, vi vários vídeos do Santos hoje. Pô, posso ver um do Otávio Neto do de Sola Aí, falando ô, sobre Otávio a projeção pro Vasco? Posso? seguinte, hein, o homem Oi, Vi chegou vários como do Santos, vi novo do diretor de Fluminense. futebol do Vasco da Gama, o Vascudo da galera, Alexandre Matos, o cara que O gigante é vem forte, responsável, hein? é o cara responsável por grandes contratações no vai pras futebol brasileiro. cabeças, tá? Por Vai exemplo, pras cabeças. como palmeirense, o cara foi responsável pela contratação hoje do meu maior ídolo, que é o Dudu. Então, Sim. assim, o Não só cara, dele. ele é bom Do na seu lábia, tá? capitão hoje também, né? O Gustavo Gomes. Então, assim, o cara, ele é bom na lábia. É. Pode prejudicar um pouco financeiramente o clube? Porque ele vai lá. Aí é uma parada que você tem que avaliar. Você acha que vale? Acha que não vale? Quero te ouvir, Otávio Neto. Ah, então, cara, assim, eu até fiz um vídeo sobre isso lá no meu Instagram e super repercutiu, né? Porque eu dei a minha opinião ali, onde eu digo que eu acho que ele tá no lugar certo, na hora certa, né? É o melhor momento. Esse casamento dele com o Vasco é muito bom, porque pro momento da gestão Concordo. do Vasco. Se ele chega em qualquer outro momento ali, tava fudido. Vasco sem ter um puto pra pagar em qualquer jogador, vendendo almoço pra pagar janta. É doideira pra trabalhar. Agora, filho, com dinheiro pra investir é a hora, filho. Atual, ele é o cara que talvez mais consiga preencher o que o Vasco precisa, né? Que é justamente isso, é tentar subir algum degrau, tentar subir uma prateleira para passar a brigar na parte de cima da tabela, passar a disputar títulos, passar a ter ídolos com identificação do clube, esse tipo de coisa que faltou mesmo tendo dinheiro na temporada passada, mas sem essa identificação, sem essa gestão bem feita, que aliás é outro vídeo meu também falando sobre a saída do diretor anterior, que era o Paulo Brax. Se você olhar para a carreira do Alexandre Matos, por onde ele passou desde o Cruzeiro, ele foi criando times campeões e, de certa forma, até hegemônicos, né? Ele fez isso quando foi bicampeão do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, contratando Everton Ribeiro, contratando Ricardo Goulart, contratando várias peças de um Cruzeiro ali que foi o melhor time do Brasil durante um período. Ele contratou, por exemplo, o próprio Dedé do Vasco, né? Foi uma contratação bem grande para a época. Essa não deu certo por conta de lesão, mas aí também não entra muito, acho que no mérito de uma culpa dele. No Palmeiras foi a mesma coisa, pô. No Palmeiras ele é o cara que contrata o Dudu, o Gustavo Gomes, o Everton, o Gustavo Scarpa, enfim, o Rafael Veiga, uma cacetada de jogadores. Caras que deram títulos, né? Rafael. Zé Rafael, uma cacetada de jogadores que, não só jogam bem, mas que criam uma hegemonia, criam uma identidade, tipo, para se tornar ídolo e tal. Então, ele é muito bem articulado, ele tem muito contato, ele tem um scout muito bom. Cara, tô muito curioso pra ver o time do Vasco pra esse ano, mano. Porque ele é Papo reto mesmo, Mister mano. Negociação, né, cara? O cara é o Mister Negociação. As histórias que ele conta aí em podcast, como foi que ele deu o chapéu no São Paulo pelo Dudu, a mesma coisa com o Gustavo Scarpa, com o Gustavo Gomes, que estava indo para o Boca Juniors e tal. E o Vasco, ele vai ter 270 milhões de aporte da 777 só nesse primeiro ano agora de 2024. Primeiro ano que eu digo em relação ao Alexandre Matos, né? E ainda tem outras perspectivas, né, de grana, de repente, de Crefisa chegando, que é uma possibilidade forte. Essa altura do campeonato não dá. Pedrinho, que é o novo presidente, bilheteria, porque o Vasco está indo bem também, lotando sempre São Januário e outros patrocínios, enfim. Esses 270 milhões seriam para o futebol. O que eu acho bom, além dele ser um cara que, ao que tudo indica, o sinal que estão dando é que ele vai montar um time forte, né? Vai ser agressivo no mercado. Geral que tá chegando um sinal de que o Vasco está se preparando mesmo para voltar a ser grande, como sempre foi. Porque parte desse dinheiro é para a estrutura do clube, ou seja, melhoria do CT, pensar finalmente sair a reforma de São Januário, enfim, esse tipo de coisa. E isso tá ligado diretamente também à manutenção e à renovação do contrato do Ramon Dias e do Emiliano Dias, que, fizeram um trabalho estupendo, né, cara? O segundo turno do Vasco, o trabalho deles em aproveitamento era um trabalho para levar o Vasco para Libertadores. Eles salvaram o Vasco que tava moleque, bizarro. Os caras chegaram com o Vasco, moleque, com 9 pontos no primeiro turno, fudido, numa sequência de derrota absurda. Porra, com o elenco capenga, e eles entregam um segundo turno de 6º colocado, batendo no Grêmio, batendo no Galo, batendo no Fluminense, batendo no Botafogo.
Caralho, que doideira, mano. E eles falaram isso, a gente quer ter Isso, certeza não que pode. para continuar, mesmo tendo contrato até 2024, a gente vai Mas brigar termina em por oitavo, título, cravei vai aqui. ter Se isso investimento em acontecer, tá bom pra contratação e vai ter caralho, né? investimento em melhorias de estrutura. Vasco anunciou agora um ótimo nome para gestão e, enfim, ser diretor de futebol para a base também, que é algo que é importante. Então, acho que, cara, é muita coisa assim envolvida, né? Ele deve ser agressivo no mercado, o Vasco vai melhorar a estrutura, o Vasco dá um sinal de que vai buscar coisas bem maiores, como o torcedor espera já há muito tempo, né? Há mais de 20 anos. Correto. Então é promissora assim, a chegada dele, no meu ponto de vista como vascaíno. E sem me alongar muito, que eu já me alonguei bastante, né? Eu acho que ele é um cara foda, né? A última passagem dele no Atlético Paranaense, ele foi muito bem, pô. Ele contrata vários nomes interessantes, né? O Canóbio, por exemplo, o Vitor Roque, pô, não preciso nem falar o que ele fez na negociação do Vitor Roque, tanto na compra quanto na venda também. A venda Bagulho do Vitor histórico. Roque Isso é aí é maior do histórico. que Assim, maior expressivamente em números do que custo-benefício a que do eu próprio lembro de Endo. ter visto no futebol Então, brasileiro. pô, o E Vitor você Roque deu comprar um retorno moleque e esportivo vender e muito como retorno foi feito com o financeiro. Vitor Roque. É um case de sucesso, né? Eu acho que essa discussão, pô, ele vai gastar muito dinheiro também e tal, pode ser ruim para as finanças do clube. Eu acho que o Vasco está se preparando bem para Eu acho que pode arriscar, esse momento pode, né? isso, entendeu? É. E assim, isso não é responsabilidade dele, né? Vamos lá. Os clubes deveriam ter um departamento que fala, Alexandre Matos, você tem tanto e vai lá, faz seu trabalho. Isso O aí. Vasco Isso eu mudou o falei seu em CEO live. para um CEO muito melhor, o Vasco mudou o seu diretor de futebol para um diretor de futebol muito melhor, o Vasco mudou o treinador para um treinador muito melhor. Então, pô, sabe, parece que o caminho está sendo bem feito, né? Tá trilhando o caminho certo o Vasco, assim. Você tá As com coisas estão medo, melhorando. Gabriel Simões, desse novo Vasco da Gama? Cara, eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu acho que, às vezes, depende pra essa janela, pra esse ano, às vezes depende de algumas coisas, assim, depende de algumas sortes. Por exemplo, às vezes o mercado não tá tão aquecido, você não tem tantas opções, você não tem um tiro certo pra dar. Inflacionado também, né? Inflacionado. É difícil. O Vasco não agora vai disputa Libertadores, por exemplo, que é um E o Vasco vai atrativo se para botar você num trazer lugar grandes jogadores, né? em que todo mundo sabe que o Vasco tem dinheiro. Então, assim, pô, se eu vou negociar um jogador com o Vasco, tá com 270 milhões, desculpa, se eu quero vender por 10 pro Vasco, eu vou pedir 15. Mas é isso que é Então, é mesmo. uma coisa que dificulta. Isso aí é uma Sobre o Alexandre Matos, pica. eu não acho ele, assim, um Caralho, gênio. todo mundo que o Vasco vai negociar hoje, o vagabundo pede assim, triplo, mano. Mas, assim, do que o Brasil oferece, ele, pra mim, é disparado melhor. Por exemplo, o Rodrigo Trabalha Caetano, bem. que é muito festejado, pra mim tá a léguas de distância dele, mas muito longe dele. Muito longe dele. O Rodrigo Caetano tem muito mais trabalhos ruins do que o Matos. Só que assim, eu acho que o Matos, Isso é verdade. no Palmeiras, ele tinha ali, ele meio que não tinha adversário com esse nível de dinheiro, de investimento pra fazer as montagens de elenco. Então, assim, o que ele sempre fez? Contrata de baseada, contrata bem, mas contrata de baseada, beleza. Se ele errar em 10, ele vai acertar em 20, você já tem um elenco, vambora. No Cruzeiro foi a mesma coisa, ele no Cruzeiro tem um monte de irresponsabilidades do clube, que eu acho que não se pode imputar nele, porque eu acho que, Concordo cara, se também. você tem um O departamento... diretor executivo ele não tem que fazer conta pro financeiro, não. O financeiro passa para ele o que ele pode gastar e aí ele se enquadra dentro do orçamento. Mas ele gastou todo o dinheiro do Cruzeiro, ele quase faliu o Cruzeiro. Não, quem quase faliu foi a diretoria que permitiu que ele tivesse esse orçamento. O diretor executivo ele não define quanto ele vai gastar, tá ligado? Financeiro, o departamento financeiro vai falar, cara, você tem 200 milhões, ele não vai gastar 250, ele vai gastar 200. Deram carta branca pra ele lá e essa carta, na verdade, era uma furada, né? Não é ele E aí que não é controla culpa o dele. dinheiro do clube, as finanças do clube, não é ele que controla. Então, cara, eu acho que tem tudo pra... Valeu, MD Tips, o como é que você momento tá, do meu Vasco mano? é muito parecido com o momento do Palmeiras e o momento do Cruzeiro. Que tava ali saindo meio lá de baixo e começando meio que do zero. O Vasco nem começa tanto do zero assim, porque a janela do meio do ano do Vasco foi muito boa. Né? Você trouxe Payet, que pode render muito mais do que rendeu até hoje. Pô, se o Vasco também tiver o Lucas Piton, por exemplo, meu amigo, caralho, mano, o Campeonato Brasileiro do Lucas Piton com esse time, que no primeiro turno era vagabundo, no segundo turno era maneiro, pô, foi bom pra caralho. Imagina num time decente, mano. Muito bom. E ele é novo, o Medel né, tá mano? jogando muita bola. Então, assim, o Verratti, brincadeiro, que tá fazendo de gol. Então, você tem uma espinha dorsal. Você tem uma espinha dorsal pra fazer contratações certas para elevar o nível do time. E eu acho que ele, cara, tem tudo para fazer. Tem dinheiro para fazer, tem know-how para fazer, tem tamanho para fazer. Então, acho que vai dar certo. Dito isso, sem querer zicar, é futebol. E no futebol,
Tudo é Perfeito. possível, né? Como já usamos Para várias de vezes na nossa zicar, treino. Não, para imagina. de zicar. Que Sai zicar? fora, pô. Tá zicando, Não, não, né? pô. Tá Todas botando as últimas pezinho no chão. passagens É dele, isso ele mesmo. foi campeão por onde passou, né? A pior foi aquela passagem mais rápida no Atlético Mineiro, que ele ganhou só um estadual, o Campeonato Mineiro. Mas ele foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, bicampeão brasileiro no Palmeiras, Doideira. foi campeão da Sul-Americana no Atlético Paranaense, foi Vice da Libertadores, com o Atlético Paranaense também. Pra mim é bizarro. até a final da Libertadores, né? Sim. Eu acho que ele é um cara campeão por onde Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Mas que eu acho que no momento, dentre as opções, uma das melhores escolhas, acho.